Oi, primeiro ano, tudo bem com vocês? Bom, vamos dar sequência, né, continuidade ao nosso conteúdo do terceiro bimestre e continuando a nossa última aula, nós vamos corrigir hoje os exercícios que ficaram lá da página 5, tá? Da interpretação de texto, né? Vocês tinham lá um artigo de divulgação científica, destino e livre-arbítrio, e vocês ficaram então com 6 perguntas para serem respondidas, tá? Então vamos lá, vamos ver quais eram as perguntas e aí comentar as respostas. Então olhem aqui, ó. A primeira pergunta dizia assim: este artigo de divulgação científica foi publicado na revista Discutindo Ciência. Mesmo que você não a conheça, é possível deduzir pela leitura do texto se ela se destina a especialistas em ciências ou não. Comente sobre o provável leitor modelo deste periódico. Bom, vocês fizeram a leitura, né, então, do texto e provavelmente vocês devem ter observado que esse texto, ele está destinado a pessoas leigas no assunto, né, pessoas que desconhecem, na verdade ele não foi destinado a especialista. Por quê? Nós podemos observar que há poucos termos, né, do vocabulário científico aí, e aparecem vários exemplos para explicar os conceitos científicos que foram usados. Então, mesmo a pessoa não entendendo muito sobre o assunto, ela provavelmente conseguirá entender aí o que o autor quis dizer, ok? Depois, o exercício número 2, ele pede: qual é o tema abordado neste artigo? Tá? Então, o texto, né, o artigo, ele fala sobre qual tema? Ele apresenta para vocês quais são os principais paradoxos que surgem quando nós imaginamos aí uma viagem temporal, né? Então, quais são os problemas, as contradições que aparecem aí quando nós imaginamos, quando nós pensamos em uma viagem no tempo? Então, o texto, ele comenta e ele traz para vocês quais são esses paradoxos. Ok? Depois a questão número 3. O artigo lido está dividido em duas partes. A divisão é marcada pelo subtítulo Ser ou Não Ser. De que trata cada uma delas? Bom, então nós temos aí, né, duas partes, tá? Temos aqui a primeira parte e aqui embaixo, ó, Ser ou Não Ser. Inicia a segunda parte, né? Então, a primeira parte, ela fala sobre o quê? Ela fala sobre as teorias, né? As teorias sobre o tempo e a possibilidade aí dessa viagem no tempo. E a segunda parte, ela traz quais são os paradoxos aí, né? Relacionados ao deslocamento no tempo, relacionados então à viagem. Ok? Então, a primeira parte fala sobre as teorias do tempo e a segunda parte traz os paradoxos relacionados aí a essa viagem temporal. Depois, a questão 4. A primeira frase do texto é: as primeiras medições do tempo foram estabelecidas ainda na pré-história, pela observação dos movimentos dos astros. Letra A. Se essa frase estivesse escrita assim: eu acredito que as primeiras medições do tempo foram estabelecidas ainda na pré-história, pela observação dos movimentos dos astros, haveria mudança de sentido? Sim, né? Haveria mudança de sentido. Por quê? Porque iniciando dessa forma, eu acredito que nós teríamos aí uma opinião, tá? Uma opinião dada por alguém e não apenas uma informação, tá? Então, esse eu acredito seria a introdução de uma opinião de quem estivesse aí escrevendo. Então, sim, né? Tem alteração, tem mudança no sentido.